Alguma coisa sinistra está avançando lentamente pelas florestas da Tasmânia. O que vimos era nojento e ao mesmo tempo espetacular. É grotesco. Os dentes estavam caindo, as mandíbulas se quebrando, tumores projetando-se dos globos oculares. Letal Devia ter dezenas de milhares de diabos da Tasmânia morrendo em absoluto sofrimento. e sem precedentes. Nunca tínhamos ouvido falar. Simplesmente não acontece. E deu início a uma importante investigação internacional, Estávamos entrando em terreno desconhecido e não sabíamos o que esperar. tocando num ponto de ansiedade mundial, As pessoas têm medo do câncer. deixando a teoria científica de cabeça para baixo. O câncer não é contagioso, não se pega câncer de outra pessoa. CSI da vida selvagem. Diabos da Tasmânia. Reconstituição. Numa noite de 1996, o fotógrafo da vida selvagem, Cristo Bars, parte em uma jornada que faria história. Ele viaja pelo interior da Austrália, uma ilha do tamanho de West Virginia, em direção a uma floresta isolada no Parque Nacional Mount William. Ele espera fotografar a misteriosa criatura noturna que os habitantes da Tasmânia chamam de diabo. Cristo prepara a isca e espera. Mas nada poderia prepará-lo para o que passaria pela frente de sua lente. O que ele fotografaria parecia algo saído de um filme de terror. De repente, outro diabo da Tasmânia, terrivelmente deformado, emerge da escuridão. E mais um. O que estaria acontecendo na floresta da Tasmânia? O que estaria criando essas desfigurações? Mick Mooney é um dos principais biólogos da vida selvagem da Tasmânia e estuda o diabo da Tasmânia em seu habitat natural há 30 anos. Ele é o primeiro a ver as fotos tiradas por Cristo Bars. Quando eu vi as fotos do Cristo, minha primeira reação foi dizer, mas o que é isso? Eu nunca tinha visto nada como aquilo. Mooney se prepara para investigar indo até o local onde as fotografias foram tiradas. Ele espera encontrar os mesmos animais das fotos. As fotos que Cristo tirou eram espetaculares e eu vi muitas doenças na vida selvagem. Já vi muitos tipos de ferimentos e deformidades, mas eu nunca tinha visto nada como aquilo nas centenas de diabos da Tasmânia que já capturei em todos esses anos. Foi aqui que os diabos da Tasmânia desfigurados foram vistos pela última vez. Mooney esperou 3 noites para encontrá-los. Eu esperei 3 noites e montei 20 armadilhas para pegar pelo menos 15 desses animais. Diabos da Tasmânia vivem dentro de um território demarcado. São carniceiros, com um excelente olfato, capazes de detectar o cheiro de carne podre a mais de 1.500 metros de distância, e são facilmente atraídos por uma isca. Mas esta viagem foi diferente. Os dias eram muito silenciosos se comparados aos de uma viagem normal. No final, eu consegui pegar apenas 3 ou 4 indivíduos em vez dos 14 ou 15 que eu estava esperando pegar. Nenhum dos diabos caçados mostrou qualquer sinal de anormalidade. Eu voltei várias vezes nos meses seguintes, mas nada de novo aconteceu. Para mim, era óbvio que ali havia bem menos diabos do que havia no passado. Por que tão poucos? Onde estavam os diabos desfigurados? Mooney só tinha as fotografias para ajudá-lo a tentar descobrir o que estava acontecendo.
Seu primeiro palpite foi um tipo de envenenamento por substâncias químicas. Há algumas substâncias químicas que são usadas inadvertidamente para matar diabos. Sabemos que existe a possibilidade de cada uma dessas substâncias produzirem uma mutação de algum tipo. Mas Mooney deixa Mount Williams sem respostas. Ele não tem provas. Durante 3 anos, ninguém mais avista nenhum diabo da Tasmânia desfigurado, até 1999. A doutora Mena Jones, uma importante zoóloga, vai a Little Swanport, a 225 quilômetros distante de onde as fotos haviam sido tiradas. Jones fez da pesquisa com diabos da Tasmânia o trabalho de sua vida. Eu me apaixonei por essas criaturas e quis ser zoóloga desde a primeira vez em que consegui soletrar essa palavra, com 7 ou 8 anos de idade. O diabo da Tasmânia é um animal exclusivo da Tasmânia e é o mascote não oficial da ilha. Ele é um limpador rural, desempenhando um papel vital no ecossistema, devorando carcaças que, se fossem deixadas expostas, espalhariam doenças. Mas o diabo tem poucos amigos. Ele ataca rebanhos, tem um grito estridente de arrepiar e é um lutador lendário. Não é surpresa que os primeiros colonizadores da ilha tenham chamado essas criaturas noturnas de diabos. Jones faz viagens regulares ao campo pesquisando sobre o comportamento desse animal e seus padrões populacionais. Mas essa viagem foi diferente. Eu estava em uma viagem de campo de 2 dias para coletar amostras. O primeiro animal que peguei tinha uma corcova estranha que eu nunca havia visto. Era algo bizarro, mas não parecia ameaçar a vida do animal. À medida que a doutora Jones continua a caminhar ao longo da linha das armadilhas montadas, ela encontra cada vez mais animais apresentando a estranha protuberância. No final daquele dia, eu havia pego 8 diabos com aquela corcova. Elas tinham alguns centímetros de altura e 8 centímetros de uma ponta a outra. Eram grandes e algumas apresentavam ulcerações, mas não eram horríveis. Aquilo ficou alojado no fundo da minha mente como um incidente isolado e estranho. Somente 2 anos depois, em um local diferente, a doutora Jones percebe que algo mais sério podia estar acontecendo. 2001. Freycinet Peninsular, a 8 quilômetros de Little Swanport. Mena Jones está em outra pesquisa de campo sobre o comportamento do diabo. Eu fiquei lá sozinha durante 2 dias e montei uma longa série de armadilhas para dentro de uma área bem remota, porque eu queria pegar 40 diabos em 2 ou 3 dias. Detectei estes 3 casos no extremo norte e eles eram horríveis. Aqueles animais estavam cobertos com ferimentos terríveis. Os dentes estavam caindo, as mandíbulas se quebrando, tumores projetando-se dos globos oculares. Um deles nós acabamos sacrificando. Ele tinha um tumor de 12 ou 14 centímetros que estava completamente aberto e estava em carne viva. Era horrível. O que ou quem estava causando aqueles ferimentos? A doutora Jones envia o diabo morto para o laboratório. Já faz 5 anos, desde que Cristo Barnes tirou fotos dos diabos desfigurados em Mount William. Estas são as primeiras amostras de tecidos e órgãos testadas. O baço inteiro estava aqui. O que mais estamos procurando? Cérebro, pele, tutano. Eu mandei as primeiras amostras em 2001. Eles encontraram células redondas consistentes com um tecido mole, o linfoma.
Ou seja, câncer. Soft tissue cancer. A doença recebeu o nome de tumor facial em diabos da Tasmânia, ou TFDT. Os animais estavam apresentando um novo tipo de câncer. 3 localidades diferentes e a mesma doença. Mas de onde viera aquele câncer repentino? Todas as opções estavam ali. Nada foi descartado. Ninguém sabia se era um câncer que surgira devido à presença de substâncias químicas no ambiente, através de radiação, ou de um vírus. Ninguém sabia o que era. Havia vários suspeitos. A ideia de radiação logo foi descartada. Não havia usinas nucleares na Tasmânia e nenhum relatório de outros animais sendo afetados. As substâncias químicas usadas no ambiente são as principais suspeitas. Uma lista de cerca de 30 a 40 substâncias químicas foi identificada e concordamos em verificá-la. A Tasmânia é famosa por sua bela paisagem rural. A silvicultura e as fazendas cobrem metade da ilha e o uso de substâncias químicas é comum. Há algumas substâncias químicas que, em algumas circunstâncias, são conhecidamente cancerígenas e são usadas no ambiente como pesticidas e herbicidas. Tem havido controvérsias quanto ao uso dessas substâncias. A prática do extermínio por envenenamento também é considerada. Para os fazendeiros da Tasmânia, o diabo é uma peste, pois rouba galinhas e cordeiros. Os diabos da Tasmânia são protegidos e é ilegal matá-los, mas isso ainda acontece em algumas áreas. As pessoas envenenam uma ovelha ou um canguru pequeno com estricnina para matar grande número de diabos da Tasmânia. Existem coquetéis de substâncias químicas, quer dizer, não é uma substância apenas, é uma combinação de todas elas. E na área onde esta doença foi vista pela primeira vez, sabemos que essa perseguição de diabos continuou. Mas a área onde a doença foi detectada pela última vez foi num parque nacional. A fazenda mais próxima fica longe demais para que o envenenamento ilegal de diabos seja a causa. O câncer foi encontrado em 3 localidades diferentes ao acaso. E não parece haver nenhuma ligação entre esses locais. Eu estava cada vez mais preocupado em saber como conseguimos descobrir, por acaso, essa doença aqui e ali. Ninguém sabe se essa doença afetou diabos em outras partes da Tasmânia. Na metade de 2003, Nick Mooney decide que está na hora de agir. Nos meses seguintes, Mooney pesquisa dezenas de milhares de quilômetros quadrados e monta centenas de armadilhas. Ele começa a receber informações do público. As pessoas começaram a ligar dizendo que haviam visto diabos doentes ou mortos em vários lugares. Descobrimos essa doença em toda parte. Ela estava se alastrando rapidamente. A pesquisa revelou que a doença se espalhara por mais de 1/3 da Tasmânia. A pesquisa também mostrava que era improvável que o câncer estivesse sendo causado por substâncias químicas, já que ele estava ocorrendo em áreas onde nenhuma substância química estava sendo usada no ambiente. O único fator em comum em cada situação era que havia um diabo da Tasmânia no local, e parecia que a doença estava se espalhando inexoravelmente onde havia aqueles animais. Isso era sério. Tínhamos que descobrir depressa e tentar fazer alguma coisa. A pesquisa de Nick Mooney alerta a Tasmânia sobre o sério perigo enfrentado pela sua espécie mais icônica. Salvem nosso pequeno diabo. 7 anos após as primeiras fotos dos diabos mutantes terem sido tiradas, o diabo da Tasmânia chega às manchetes.
O interesse pode acontecer da noite para o dia, e foi realmente o que aconteceu. Doença terrível persegue um ícone. O interesse pelos diabos despertou e rapidamente chegou aos ouvidos dos políticos e do governo que fornece o dinheiro, e aí nosso projeto começou a ter resultados. Em 2003, o governo da Tasmânia lança uma investigação oficial e dá início ao projeto Salvem o Diabo. Quando conseguimos o dinheiro, já haviam se passado mais de 7 anos desde a primeira descoberta. Imediatamente, uma equipe é recrutada para resolver o mistério do tumor facial em diabos da Tasmânia. Começamos monitorando os locais, colocando nosso pessoal lá, diagnosticando, trabalhando nos laboratórios de saúde animal. Tudo caminhou bem depressa. Havia o sentimento de uma grande urgência para resolver isso, mas não dava para fazer tudo tão depressa assim e sentimos que estávamos ficando sem tempo. A campanha Salvem o Diabo consegue montar um laboratório com equipamentos de última geração. Foram encontrados 4 tumores. Uma equipe de especialistas é trazida para resolver o mistério dessa nova corrente de câncer. É raro um veterinário patologista ter a oportunidade de estudar desde o início uma doença totalmente nova. Eles tiveram que ser detalhistas, rigorosos e considerar cada possibilidade. Este tumor é bem agressivo. Radiação, controle de pesticidas e poluentes químicos foram descartados. Faço isso há 35 anos e nunca vi nada assim. A próxima questão era se o câncer poderia ter sido causado por um vírus. Na história recente da Austrália, com doenças em koalas e outros animais nativos, muitas vezes descobrimos que havia vírus envolvidos. Vírus é um agente infeccioso cujo material genético invade as células, enquanto que o câncer começa com a mutação do próprio material genético de uma célula. Não existe algo do tipo câncer causado por vírus, mas sabe-se, porém, que os vírus causam mutações em células, fazendo com que elas fiquem mais propensas a se tornarem cancerígenas. O imunologista Dr. Greg Woods decide testar o sistema imunológico dos diabos, a primeira linha de defesa do corpo contra algo como um vírus. Para que estes tumores crescessem, era necessário haver alguma coisa de errado com o sistema imunológico daqueles animais. Geralmente, quando um câncer se desenvolve, ele escapa de nossa resposta imunológica. Como não sabemos muita coisa sobre a resposta imunológica dos diabos da Tasmânia, estávamos entrando num território desconhecido e por isso não sabíamos o que encontrar. Era tudo novo. Fizemos uma autópsia para ter certeza de que todos os órgãos estavam imunes. Seja o omoplata. Nódulos linfáticos baços. Estes órgãos estavam normais, então eles tinham todo um aparato para induzir a uma resposta imunológica. Pegamos um pedaço do rim e colocamos na vasilha grande. Outra coisa importante que fizemos foi analisar o sangue para termos certeza de que os diabos tinham todas as células de imunidade presentes. E eles tinham. A contagem das células brancas estava normal. O sistema imunológico dos diabos parecia estar normal. Agora, eles precisavam ver se estava funcionando. Woods injeta células sanguíneas estranhas ao animal para ver se seu sistema imunológico as ataca. Imunizei 4 diabos com hemácias de cavalo. Injetei as hemácias na pele e esperei por uma resposta dos anticorpos. E, para nossa surpresa, o sistema imunológico dos diabos não apenas produziu uma boa, mas uma excelente resposta imunológica. Os anticorpos que eles produziram foram extremamente eficientes, muito melhores do que esperávamos. Os diabos da Tasmânia precisam de um forte sistema imunológico para sobreviverem em seu habitat natural. Eles são limpadores de florestas que vivem devorando carcaças e limpando os arredores. Um forte sistema imunológico indica que a doença provavelmente não esteja sendo transmitida por um vírus. Mas, se seu sistema imunológico é tão forte, como se explica que todos os diabos da Tasmânia estejam ficando doentes ao mesmo tempo? Tínhamos que explicar como os tumores estavam passando de um animal a outro. Isso não deveria estar acontecendo. O câncer não é contagioso, não se pega câncer de outra pessoa. Então alguma coisa de muito estranha estava acontecendo àqueles diabos da Tasmânia.
A campanha Salvem o Diabo atinge um obstáculo. Ela precisa de ajuda. A cientista aposentada, doutora Anne Marie Pierce, vem para ajudar após ouvir sobre o problema no noticiário na TV. A princípio, fiquei arrasada, chateada, triste. Eu senti uma enorme empatia por aqueles animais. Achei que poderia ajudar, então me juntei à campanha. Eu disse a eles que eu era a pessoa de quem eles precisavam. Então me deram um emprego. Anne Pierce tem qualificações únicas. Ela não só é especialista em câncer em humanos, como também é zoóloga e já estudou os diabos da Tasmânia antes. Foi uma coisa engraçada. Era como se em toda a minha vida eu tivesse me preparado para aquilo. E olha que eu sou bem idosa, então eu venho me preparando há um bom tempo. Janeiro de 2004. Quase 8 anos após Crystal Barnes ter tirado as fotos dos diabos mutantes que iniciaram a investigação. Três anos desde a descoberta de um novo tipo de câncer. Pierce começa a trabalhar. Não encontro nenhum perfeito. Duas coisas surgiram imediatamente quando eu comecei a trabalhar. A primeira foi ver a distribuição da doença na cara dos diabos. A doença estava por fora da boca, dentro da boca e em toda a cara. O segundo ponto era, eu olhei por acaso alguns slides de um animal que tinha um tumor aqui no lábio e outro pequeno tumor no lábio inferior. Parecia que o tumor de cima tinha sido a causa do tumor de baixo. Aí um dia, eu levei minha cadela para dar uma volta e ela arrumou uma briga com outro cachorro. Eles travaram as mandíbulas assim, e minha cadela foi mordida no palato mole. E achei que era a mesma coisa que estava acontecendo com os diabos. Eu pensei, isso deve estar sendo transmitido pelo implante de células de diabo para diabo. Não era comum. Ninguém nunca tinha ouvido falar, mas naquele estágio eu não tinha provas. Pierce estava sugerindo que o câncer podia ser contagioso. Acho que quando a Anne falou sobre isso com outras pessoas, elas acharam a ideia ridícula. Câncer não é contagioso. A seguir, Pierce procura por pistas nos cromossomos, o desenho de características encontradas dentro de cada célula no corpo. O câncer é a mutação das células do corpo que se multiplicam desenfreadamente. Então, os cromossomos para o câncer deveriam ser idênticos aos cromossomos de seu hospedeiro. Pronto, até que não está tão ruim. Quando finalmente demos uma olhada nos cromossomos do câncer, eu descobri que eles eram os mesmos em cada animal que eu analisara. Vamos. Era quase como se aquelas células com tumores fossem clones da mesma célula. A teoria de Pierce não tinha precedentes científicos. As outras pessoas não acreditaram. Tinha gente que não entendia o que eu estava dizendo. É um tipo de mancha. Pierce tinha 100% de certeza. Eu passei dias analisando o caso original. Tive que analisar vários casos para me convencer que eu estava certa. A prova chega quando ela examina os cromossomos de um diabo batizado em homenagem a um famoso tasmaniano, Errol Flynn. Batizamos ele de Errol. Gostamos de colocar nomes de tasmanianos famosos em nossos diabos. Errol é um diabo incomum. Os cromossomos geralmente vêm em pares, mas um dos pares de Errol era anormal.
Em outras palavras, Arrow tinha nascido com um cromossomo defeituoso. Este é um bom exemplo. Estes são os cromossomos de Arrow. Os dois cromossomos 5 dele não correspondem. Um é normal e outro anormal. Então, quando a gente colocava os dois juntos, eles não se encaixavam, coisa que deveria ocorrer. Segundo uma teoria científica conhecida, o cromossomo danificado de Arrow deveria estar presente em seu câncer. Mas quando olhamos para o seu câncer, a aparência dos cromossomos com câncer era essa. Horrível. Era exatamente como o câncer numa pessoa, de forma que o cromossomo diferente ou danificado não estava no câncer. Se o cromossomo danificado de Arrow não estava em seu câncer, então seu câncer não poderia ser uma mutação de suas próprias células. Aquilo significava que não tinha como os tecidos dele terem produzido aquele câncer. Por isso, ele tinha contraído o câncer de alguém. Aquela era a prova. A prova final de que era um tipo contagioso de câncer. Era a única explicação para o que estávamos encontrando nos cromossomos. Não havia nada capaz de causar o câncer que estávamos vendo. Peirce faz história. Foi a primeira vez que vimos um tipo maligno de câncer ser transmitido entre animais. Um câncer que estava ameaçando a vida e, na verdade, matando os diabos. A ilha da Tasmânia tinha um tipo de câncer que estava causando estragos na sua espécie mais icônica, o diabo da Tasmânia. Aquele era o primeiro câncer fatal contagioso já registrado em humanos e animais. Mas de onde ele teria vindo? Aquelas eram apenas células de um câncer que tinha se desenvolvido num diabo e se tornado transmissível. Embora o animal que deu origem ao câncer tenha morrido há muitos anos, seu câncer ainda se desenvolvia em outros diabos. O primeiro diabo que apresentou esse câncer já estava morto e talvez levado o segredo de como adquiriu aquele câncer para sua sepultura. Talvez o câncer estivesse sendo causado por uma substância química, mas é provável que nunca saibamos. Não sabemos a causa de muitos dos tipos de câncer humano. Sabemos como ele age, mas não sabemos o que causou. Quando e de que maneira isso ocorreu, o fato é que esse diabo deixou uma terrível herança e as implicações de seu câncer são muito sérias. Há 3 possíveis resultados para este câncer. O primeiro é que ele poderá se tornar menos letal. O segundo resultado é terrível. Ele poderá se transformar numa doença ainda pior. E o terceiro resultado é pior ainda. Este câncer poderia se transformar em algo capaz de passar dos diabos para outras espécies. Isso realmente seria muito ruim. A primeira tarefa é descobrir como o câncer é passado de um diabo a outro. Como sabíamos que não havia vírus nem substâncias químicas envolvidas e que era um tipo de câncer transmissível, tínhamos que começar a explicar por que este câncer estava sendo transmitido de um diabo a outro. Aquilo não devia estar acontecendo, mas estava. Teria algo a ver com o comportamento dos diabos ou seria algo hereditário? Será que esta doença é passada de mãe para filho? Então fizemos a coisa óbvia. Pegamos algumas mães doentes com filhotes e as mantivemos presas para ver o que acontecia com os filhotes ao longo dos anos. Ele tem um ferimento no focinho. Parece perfeito. Ele pode ir. Estes filhotes estão com mais de 3 anos de idade e ainda não desenvolveram a doença. A doença não só não é hereditária, mas os diabos nascidos recentemente não estavam apresentando o câncer.
A gente sempre espera que a taxa de mortalidade seja mais alta em filhotes do que em adultos. Mas aquela doença estava afetando os adultos e não vimos nenhum filhote com os sintomas, o que foi muito estranho. Muito mesmo. Os investigadores voltam sua atenção aos diabos adultos. Era quase certeza que havia algum contato entre diabos ou entre o material fresco desses animais. Diabos da Tasmânia adultos são lutadores famosos. Sua ferocidade é lendária, principalmente quando se trata de comida. Quando estes carniceiros encontram uma carcaça na floresta, a coisa vira um caos. Eles são muito violentos na hora de se alimentar e brigam pelas carcaças. Comparados a outros animais, os diabos da Tasmânia têm a mordida mais forte do mundo, projetada para rasgar a carne e esmagar ossos. Vimos eles brigando por uma carcaça. E se você tem um diabo com um tumor, ele é o alvo. Isso é um grande tumor com úlcera aberto e vermelho. Então, se você vai morder o outro diabo, você morde o pedaço que está se projetando para fora com aquela carne vermelha. Sabemos que este câncer é frágil, que pedaços da carne podem cair. Por isso, há muitas oportunidades de um diabo com um grande tumor e que esteja comendo deixar células cancerígenas caírem em uma carcaça. E se chegar outro diabo com um corte na boca e entrar em contato com aquelas células e talvez as ingerindo, aí já era. Os diabos talvez estivessem infectando uns aos outros na hora da comida, mas esta não é a história toda. O câncer está se espalhando com a mesma facilidade em áreas com muito poucos diabos. Tão poucos que é improvável que tenham que brigar por causa de uma carcaça. Esta descoberta fez a equipe começar a investigar a reprodução em vez da alimentação. A corte entre eles quase sempre é violenta. Durante a estação de acasalamento, os machos arrancam pedaços grandes de carne da bochecha uns dos outros. Eles arrancam pedaços com até 3 centímetros de diâmetro. Então dá para imaginar um diabo com células cancerígenas nos dentes. A mordida penetrante inocula células com tumor dentro da pele. Cerca de 85% dos tumores são na cabeça e 85% das mordidas são dadas na cabeça. São quase sempre os machos e fêmeas adultos, portanto os jovens não estão contraindo a doença. Eles não estão sendo vítimas de ferimentos sérios causados pela penetração dos dentes na pele. Os diabos estão injetando câncer uns nos outros através de mordidas. Sexo e alimento, duas coisas fundamentais à vida, agora estão sendo instrumentos de morte. Quando um diabo fica infectado e contrai a doença, ele não consegue se livrar dela e morrerá no máximo em 12 meses. Geralmente em 3 meses. Mas se o câncer é tão contagioso, por que ele é contraído apenas pelos diabos? A doença não foi encontrada em nenhuma outra espécie. Deve haver um elo perdido. O que acontece com os diabos que seu sistema imunológico parece não reconhecer essas células de outro diabo? A pergunta mais importante sobre a doença é: por que o sistema imunológico dos diabos não reconhece isso como não sendo parte deles? A resposta está na história. O isolamento da Tasmânia é tanto uma bênção quanto uma maldição. No continente australiano, acredita-se que o diabo da Tasmânia tenha sido exterminado pelos dingos há mais de 400 anos. A ilha é o último refúgio do diabo. Mas há mais de um século, os diabos têm sido caçados e envenenados pelos fazendeiros. A maioria dos tasmanianos tinha uma péssima atitude com relação aos diabos. Eles nem ligavam se essas criaturas morressem. Essa não é uma atitude legal. Nos anos 30, o número de diabos havia caído a um nível perigosamente baixo e em 1941 foi proibido sua caça. Quando eles começaram a se recuperar,
porque eles recomeçaram com um número muito baixo de indivíduos, nós obviamente vimos um grande número de endogamia. Trata-se de uma população muito endogâmica, e isso os tornou mais suscetíveis ao tipo de doença que temos visto aparecer. A endogamia significa que os diabos são geneticamente parecidos, então seu sistema imunológico reconhece as células infecciosas do sangue como suas próprias células e não luta contra elas. Se fossem diferentes geneticamente falando, as células cancerígenas apareceriam como corpo estranho e seu sistema imunológico responderia. Como a maioria dos diabos aqui é parente, a doença pode se espalhar pela população, e é isso que estamos vendo. É como ter um invasor no exército que está usando o mesmo uniforme. Ele invade o outro exército e não é detectado. O mistério dos diabos mutantes é solucionado. A natureza agressiva do diabo é a culpada pela disseminação do câncer. A endogamia é a razão de essa doença não ter sido rejeitada pelo sistema imunológico dos diabos. E a natureza agressiva do câncer é a causa da morte rápida dos animais. A doença só estava esperando. Tivemos uma epidemia. Uma epidemia de TFDT. O tumor facial em diabos da Tasmânia já se espalhou por mais de 2/3 de toda a ilha. Os números de animais na ilha caíram de mais de 100 mil para menos de 30 mil. Em alguns locais, os números caíram em 90%. Temos que esperar pelo pior. Uma ilha é um lugar restrito e as extinções têm o péssimo hábito de ocorrer em ilhas, mas nós não queremos ser parte da extinção. Estamos enfrentando a perspectiva de ter um animal magnífico extinto. O maior desafio é o que vem a seguir. Como salvar o diabo? Os investigadores resolveram o mistério do tumor facial em diabos da Tasmânia. Eles entraram para a história descobrindo o primeiro tipo de câncer contagioso e fatal do mundo. Mas o caso está longe de ser encerrado. Há uma grande expectativa do público para que encontremos a cura para isso, mas sempre lembramos as pessoas de quantas curas conhecemos para câncer em humanos. O futuro dos diabos está em risco. Quanto tempo os diabos têm antes de serem extintos na Tasmânia? O melhor cálculo no momento é algo entre 15 e 25 anos, se essa tendência continuar. Pensar que encontraremos a cura para isso dentro do tempo que temos é muito improvável. Sem cura à vista, o foco se volta para salvar o diabo da Tasmânia antes que o câncer destrua outras espécies. A cientista Billie Lazenby trabalha em campo monitorando a constante marcha da doença na ilha. Ela é testemunha em primeira mão deste horror. Não existe nada que impeça que a doença destrua toda a população. Puxa, esse cara é enorme. Temos que olhar a cara dele agora. Não parece nada bem. Se olharmos com atenção aqui, veremos que o tumor está aberto e apresenta ulcerações. O impacto dessa doença nas populações é horrível. Provavelmente não teremos uma cura fantástica que cairá do céu da noite para o dia. Então, os animais que observamos com esta doença morrerão de 3 a 5 meses depois que apresentarem os primeiros sinais. Assim, o final é sempre o mesmo. Eles morrem disso. Eu gostaria de dizer que é bom soltar um deles. Mas, infelizmente, eu não acho que as perspectivas sejam boas. Então, vamos ver como ele se sai.
A única forma realmente ativa de gerenciar esta doença é trazendo diabos saudáveis de seu habitat natural e mantendo-os em cativeiro. Ou tentar suprimir a doença removendo todos os diabos doentes dentro de uma população em clausura. A campanha Salvem o Diabo investe em uma política de seguro ambiental. Para evitar que o animal seja extinto, eles precisam de uma população de animais saudáveis. Eles não são lindos? Quando descobrimos que esta doença era 100% mortal, pensamos que, se as coisas começassem a ficar realmente ruins, teríamos que reconstruir essa população em algum momento no futuro. Esses animais só existem na Tasmânia e só temos uma chance de fazer isso direito. Primeiro, a equipe cria um suprimento suficiente de diabos saudáveis em cativeiro. Animais aparentemente saudáveis são postos em quarentena durante 2 anos, para garantir que eles não desenvolverão a doença. Depois, eles são tirados da zona de perigo e colocados em locais seguros como zoológicos no continente. Nosso pesadelo era mandar talvez os últimos diabos saudáveis da Tasmânia para o continente e depois descobrir que um deles estivesse doente e começasse a espalhar a doença pela população cativa. Mas ninguém quer ver diabos da Tasmânia em jaulas num zoológico. Animais cativos são apenas metade da resposta. Nossa próxima fase foi ver se poderíamos fazer alguma coisa sobre a doença em populações selvagens. A doutora Mena Jones tem um plano ambicioso: estabelecer uma população de diabos saudáveis e mantê-la em quarentena em seu habitat natural. O gerenciamento da doença trata de quebrar o ciclo de transmissão da doença. Temos que quebrar esse ciclo de diabo para diabo. Ela escolhe uma península isolada no sudeste ligada ao continente apenas por uma ponte. Esta é a melhor chance de manter os diabos saudáveis dentro e diabos com a doença fora. Eu só espero, espero realmente que possamos fazer isso funcionar. Neste momento, esta é a nossa única ferramenta para gerenciar a doença em populações selvagens. Ele tem 10.2. A ecologista Kristen Puck tem a tarefa de remover os diabos doentes da península. Vamos dar uma olhada em você. Ela está tentando planejar artificialmente a sobrevivência dos mais adaptados. Às vezes a gente encontra tumores ao redor dos lábios, embaixo das gengivas. Pegou a gengiva? Tumores bem vermelhos que parecem aqueles pirulitos de framboesa. Mas às vezes ela sente que está lutando em uma batalha perdida. O número de diabos doentes que ela encontra está aumentando. No primeiro dia de armadilha, havia 13 animais esperando pelo veterinário. Isso foi mais do que eu removi no ano anterior. Também é trabalho dela levar os diabos doentes para serem sacrificados. Aquela viagem longa no banco de trás do carro para encontrar o veterinário é horrível. É difícil porque você sente que está destruindo a confiança deles. Eles são criaturas tão gentis, mas vão morrer. Acho que é uma morte por piedade. Os programas de quarentena são as últimas medidas desesperadas e não há garantia. Essa doença pode levar à extinção da espécie, porque existe um dado momento na população de todo animal onde não há mais chances de recuperação. Em 2007, o câncer já tinha matado a maioria dos animais na ilha, exceto no litoral oeste. Poderá ser apenas uma questão de tempo antes que os diabos do oeste sucumbam à doença fatal. Será que podemos deter a disseminação da doença nesse território? Eu acho que a resposta é não. Nem se tivéssemos $1 milhão. Nem se tivéssemos $20 milhões, provavelmente não conseguiríamos. É uma doença nova. Portanto, os investigadores precisam de novas soluções. Em 2007, o imunologista Greg Woods começa uma nova linha de pesquisa.
Se a razão de o câncer passar de um diabo ao outro é sua similaridade genética, Greg Woods precisa encontrar um diabo com uma diferença genética. Descobrimos que os diabos dentro da metade oriental da Tasmânia têm uma resposta imunológica muito similar, enquanto que na metade ocidental ela é levemente diferente. Woods pega um diabo saudável nascido em quarentena na metade ocidental da ilha e lhe dá o nome de Cedric. Ele injeta células com tumor facial em Cedric para ver como o sistema imunológico dele reage. Pronto. Descobrimos que Cedric desenvolveu uma resposta de anticorpos ao tumor. Esta foi a primeira indicação de que um diabo poderia produzir uma resposta imunológica contra o TFDT. Tivemos que analisar mais 2 ou 3 vezes para termos certeza que era verdade, de que o anticorpo tinha sido produzido. Então vimos que Cedric havia produzido uma resposta imunológica que indicava que havia diabos com potencial para responder ao tumor. Como Cedric tinha vindo do noroeste, seus genes eram diferentes o suficiente para induzir a uma resposta imunológica. Então, ele é nosso raio de esperança. Cedric is our ray of hope. Em 1996, uma fotografia muda o curso da história. 10 anos depois, um cientista revela que os diabos da Tasmânia têm o primeiro e pior tipo de câncer fatal transmissível. Durante aquela década, a população de diabos da Tasmânia foi dizimada. O futuro dessa espécie está em risco. Mas se houver mais diabos como Cedric, então talvez seja possível criar uma nova geração daqueles animais que sejam resistentes ao câncer. Versão Marshmallow São Paulo.